to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. A Vanessa Ferre Almada de Queiroz, ela é formada em Pedagogia pela UNUFOR e pós-graduada em Psicopedagogia pelo UFC e atualmente cursa Gestão Escolar. A Vanessa foi professora por 7 anos de criança em escolas particulares e após o nascimento do seu primeiro filho decidiu realizar seu sonho, ter uma escola de educação infantil com muita qualidade para que os seus filhos estivessem num ambiente que desenvolvesse suas competências. Escolheu as teorias de Gardner como pilar para a proposta pedagógica. Sua teoria tem como base a teoria das inteligências múltiplas. Vanessa, muito prazer em recebê-la aqui no programa Destaque. Primeiro, eu sempre, quando entrevisto uma personalidade aqui, eu queria saber um pouco mais sobre a vida. Por que de repente você disse, não, eu quero trabalhar com crianças? Esse foi um sonho muito já depois de formado ou foi um sonho que você foi construindo ao longo da sua juventude? É um prazer estar aqui com o senhor, né, conversando e podendo falar um pouco da minha trajetória, que ela está só iniciando. E quando vem essa pergunta, realmente ela foi... Eu entrei na faculdade de pedagogia já pensando, ela foi um sonho desde a época que eu era adolescente. Eu sabia que eu ia trabalhar com crianças, né, principalmente com formação de pessoas. Então, as coisas realmente na minha vida foram todas... Elas foram todas traçadas, foram todas com o objetivo realmente de entrar nesse campo e de ter a minha escola. Então, para isso, eu realmente fiz pedagogia, me formei. Durante o tempo na faculdade, eu também trabalhei com crianças especiais, né? Eu fui voluntária da PAI, eu trabalhei em escolas particulares, até eu me sentir preparada para ter o meu espaço, a minha escola. Isso aconteceu com a chegada do meu primeiro filho. Aí você Com a chegada do meu primeiro filho, ainda voltei para trabalhar. E aí eu disse, agora é a hora. Eu tive um apoio muito grande, que foi do meu sogro, e ele disse, vai que a gente está junto nessa. E realmente eu criei coragem e fui atrás, passei um ano debruçada no projeto da escola, fui em São Paulo, fui em Curitiba, visitei muitas escolas, vi mais ou menos e sonhei mais ou menos como eu gostaria de ter a minha escola em Fortaleza. É claro que hoje ela ainda não é o que eu desejo, mas ela está bem perto já do que eu desejo. E aí eu comecei a colocar num papel mesmo, ela começou a tomar forma, eu fui atrás do terreno e realmente nasceu assim o Espaço Inteligente. Aí você começou com quantos alunos? Eu comecei faz exatamente 7 anos, eu comecei no dia 14 de julho, eu comecei com 35 alunos. E você começar no meio do ano, quer dizer, uma escola nova, com uma proposta nova, formada por pessoas jovens, no meio do ano realmente foi um grande desafio. Mas eu sempre soube, eu sempre acreditei que ia dar certo, porque eu sempre fui movida por um sonho, né? E um sonho, quando ele é sonhado com um objetivo, com o fato de fazer realmente acontecer, ele não tem como dar errado. E assim, hoje, realmente, o Espaço Inteligente, hoje nós temos 650 alunos, eu tenho 170 funcionários já tive, semestre a semestre, ele vai ampliando, sempre, claro, com muita cautela, porque eu não posso perder de vista a qualidade a que eu me proponho, né, mas ele vem crescendo realmente, eu digo até que, numa velocidade mais rápida até do que eu mesma esperava. E são os sonhadores que constroem o mundo. As pessoas pensam que sonho não é... O sonho é o começo de tudo, é o projeto de tudo, né? Os grandes construtores do mundo, eles começaram a sonhar coisas praticamente impossíveis. Quando você constrói
um trabalho que você vai trabalhar com humanos, como você usou e usa, né, a metodologia do Howard Gardner das inteligências múltiplas, isso se torna muito sério mais ainda, né, porque a gente sabe que as criaturas humanas são diferentes, elas têm habilidades diferentes, crianças e são diferentes. Umas gostam de ler, outras gostam de ouvir, outras gostam de estudar. A própria teoria de Gardner fala disso, né? Mas e como é controlar, entende, essas crianças no mundo moderno? Antigamente, entende, eu, por exemplo, que fui criado e educado pela minha mãe, a gente tinha uma certo controle, né? Mas hoje, entende, as crianças estão impregnadas de comunicação, elas vivem num mundo impregnado de comunicações, elas vivem já bebezinho querendo entender este mundo que o cerca, que seria impossível e improvável e que a gente visse isso nas crianças do passado. E como é dominar, entende, uma massa tão grande de crianças com tantas inteligências múltiplas? Verdade. A teoria de Howard Gardner já nos ajuda a isso, porque falando assim, quando um pai vem visitar a escola e ele é leigo nessa área de educação, eu trago sempre para a realidade dele e eu pergunto, na sua época de colégio, talvez você não fosse muito bom em matemática, mas você era bom em português, ou você sabia se relacionar melhor com o outro, ou um amigo jogava futebol muito bem. E a teoria de Howard Gardner, ela vem exatamente trabalhando com essas diversas inteligências. Né? Ele tem 8 inteligências, né? Ele foi um teórico que surgiu na década de 80, ele realmente é muito recente. E ele trabalha realmente com essa teoria. E a gente acredita nela. Então, na escola, nós temos vários espaços e vários profissionais preparados para trabalhar com essas inteligências. Então, para isso, a gente conta com uma equipe de nutrição, de psicologia, de fonoaudiologia, equipe de educadores físicos, nós temos artes, teatro, musicalização. Então, há uma equipe toda preparada para poder olhar a criança no seu individual e poder trabalhar com ela nisso. Então, às vezes, ele não chega na matemática do viés mais comum mesmo, que a gente vê em escola de educação infantil, mas ele chega na matemática através da musicalização. Por quê? Porque ele está preparado, ele tem uma inteligência mais voltada para essa área musical. Então, a gente usa a musicalidade para poder atingir o nosso objetivo. E no mundo de hoje, na verdade, as crianças elas são muito estimuladas. Né? Elas não precisam nem buscar tanto. Está dentro da sua casa, está na televisão, está no tablet que a família tem, está no próprio celular. Elas mexem com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, a gente procura chegar mais próximo ainda para que elas tenham também interesse de aprender. Claro que a gente não mexe ainda com essa tecnologia muito grande, porque eles são muito pequeninos. A gente usa mais o humano, né? Essa parte realmente onde eu procuro a musicalidade, mas a musicalidade através de instrumentos musicais mesmo, mas através de uma ludicidade. Porque a criança, mesmo que ela tenha toda essa parte de tecnologia, tudo, a ludicidade é muito importante para ela. Então, a gente vem nesse viés procurando atingir a cada um e, ao mesmo tempo, controlar. Né? Quando eu digo controlar, não é um controlar de que você tem que ficar sentado. A gente consegue. O você tem que ficar sentado, agora tem que se comportar, através também da amorosidade, que é muito importante na educação infantil. É verdade. Agora, e como é que a gente consegue, por exemplo, observar e que os brinquedos são todos diferentes, né? As crianças, né, do meu tempo, principalmente, a gente brincava de outras coisas que seriam inimagináveis no mundo de hoje. Mas de que forma esse modelo educacional vai preparar uma pessoa melhor e para a vida, no seu entender? Eu acho que a gente não tem como fugir do que está na nossa frente. Realmente, as nossas crianças hoje, eles são bem mais preparados do que nós fomos. A gente ainda tem que correr um pouco até para chegar no que nossas crianças são hoje. Mas na escola a gente ainda brinca de pega-pega, a gente ainda brinca de esconde-esconde, a gente ainda brinca de 7 pecados. E a gente também procura essa outra área mais de tecnologia, com brincadeiras mais modernas, mais sofisticadas, como tem na aula de informática, de computação. Mas a gente vai avançando sem esquecer também as nossas raízes, porque elas são muito importantes. Senão, nós somos fruto do que nós vivemos. E o que nós vivemos não foi errado.
Muitas das escolas e muita essa área de educação, hoje ela está até regredindo. Ela avança com o tablet, ela avança com tecnologia, mas ela está procurando regredir porque ela sabe que o professor, ele precisa estar lá, ele precisa se fazer presente. Por quê? Porque nesse crescimento houve até uma degradação da educação. E não é isso que é para ser. Né? Os professores, eles precisam realmente, eles precisam ter uma voz, eles precisam ser ouvidos, eles precisam, sabe, não é você se perder, porque a gente tem que ter muito cuidado. A educação de hoje, não estou falando só da educação de colégio, da educação formal, não, a educação dos nossos filhos hoje, a gente vê grande parte dos nossos filhos que comandam, as nossas crianças que comandam as suas casas. Nós não podemos, enquanto escola, concordar e fazer com que isso seja realmente o que é certo, porque não é. Pai e mãe é pai e mãe, ele precisa obedecer pai e mãe. Né? E aos poucos a gente realmente vai colocando isso na escola, a gente vai mostrando isso para os pais, mostrando a importância dele realmente ter regras, dele realmente ter limites. Porque se ele não tiver regras, se ele não tiver limites, ele não vai ser uma criança e nem um adulto feliz. Mas como é que hoje, no mundo moderno e que nós vivemos, como é que nós vamos conseguir controlar as nossas crianças se nós, os pais, saímos de casa cedo, né? Muitas vezes deixamos as crianças sozinhas, quem toma conta geralmente é a criança maior, isso estou falando da população em geral, em que a mãe e o pai trabalham e chegam tarde da noite, quase não vê os meninos, a televisão, entendes entendes o guia talvez de determinadas crianças. Os jogos de computador, quem pode comprar um computador é aquele em que o bom jogo é aquele que a criança mata um velhinho. E como é que a gente pode ajudar a controlar esse outro lado e que não está na creche? Porque o governo disse que toda criança tem que estar na creche e quem paga a creche é a prefeitura. Hoje as prefeituras não só não tem essas creches, como não tem esses especialistas, porque quando eu vejo o professor para cuidar de criança, já é ruim um professor cuidar de uma turma já adulta, agora imagina cuidar de criança que precisa de cada vez mais de uma especialidade muito grande, um controle muito grande. Como é que a gente pode fazer? Saia da sua creche e caminhe para o mundo em sua volta e me diga como é que você vê uma solução para esse problema. Eu lhe diria que a melhor opção de antemão é realmente deixar numa creche. Mas como eu estou saindo da creche, eu acho que não tem outra receita. Eu sei que é muito difícil. Eu também sou mãe, eu também passo o dia todo fora. Seria muito difícil eu dizer que a mãe precisa estar mais presente. Mas seria difícil porque na teoria é isso que funciona. E na prática às vezes não é. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estar fora de casa, a gente precisa estar mesmo para poder dar para os nossos filhos o que há de melhor, o que a gente acredita que seja de melhor. Mas realmente a mãe, ela precisa o máximo, a mãe e o pai, né? Porque antes essa missão era mais destinada realmente à mãe, hoje ela se divide entre pai e mãe. Eles precisam estar cada vez mais próximos dos filhos. Né? Se tem uma pessoa de confiança em casa, tudo bem, mas não é mãe, né? Não é pai. Então eles precisam estar cada vez mais próximos. Para isso, eles precisam, às vezes, combinar horário de chegada em casa, de sair um pouco mais tarde, e os horários que eles têm, né, vai dar um banho numa criança para poder ir para a escola, ele tem que fazer aquele momento como ele sendo o único. Muitas vezes você vai dar um banho numa criança, você já está tão apressado, você já está tão irritado com o seu tempo, que você vai também dar um banho irritado numa criança. E ela não tem culpa da sua vida. Ela não tem culpa de você ter escolhido aquilo para você. Então, você tem que destinar o melhor que você tem, o melhor que você tem dentro de você, nesse momento que você está com o seu filho, seja dando banho, seja fazendo uma tarefa, seja assistindo um programa de televisão, seja brincando um jogo, seja no videogame com seu filho, qualquer coisa, ela tem que naquele momento dar o melhor que ela pode e que seu filho, a sua criança possa sentir isso e que possa ser um momento prazeroso e diferente. Porque não há, se eu disser aqui que é muito fácil e é muito comum que a mãe deixe de trabalhar e deixe de fazer alguma coisa porque seu filho precisa, eu estaria sendo realmente hipócrita. Não é uma realidade que se vive hoje. Mas dê o seu melhor no tempo que você esteja com sua criança, que com certeza isso já ajuda muito. E na hora das refeições, como é que a família hoje
faz a refeição para o seu filho, porque eu sempre estou voltando do passado para vir para o presente e para ir para o futuro, né? Cada vez mais, entende, as pessoas não têm aquele encontro que para mim sempre foi muito sagrado, estar todo mundo ali na mesa, porque aquela hora de se alimentar é igual a hora de aprender, no meu entender. Você tem que fazer aquilo com muito prazer, com muito carinho. Mas hoje, entende, o pai almoça numa hora, a mãe almoça numa outra hora, o filho almoça em outra hora. Muitas vezes nem almoça em outro canto, certo? Que não é a sua casa, né? Qual é a hora que a família se reúne? Ela tem que, em algum momento, encontrar essa hora que eles vão se reunir. Se não for na alimentação e se não for durante a semana, que faça isso no final de semana. Mas existem princípios básicos que quem passa é pai e mãe e essa hora da alimentação é realmente uma hora sagrada. Antigamente, nós sentávamos na mesa, esperava que o pai sentasse, é sempre a mesa, a cadeira dele era da cabeceira. Nunca ninguém sentou na cabeceira do Nunca pai, ninguém né? sentou, ainda hoje na minha casa, na minha família é assim, né? Com o meu pai é assim. E nós esperávamos que o pai, né, que ele primeiro começasse a comer, ele que fosse o primeiro, para que depois os outros pudessem se servir. Hoje isso não existe mais. E o filho sentar na mesa sem camisa? Sem camisa, exatamente. Não tinha. Mas aí eu acho que a família tem o dever de resgatar isso. É isso que eu estou falando, que eu tenho uma preocupação de se perder ao longo do tempo. Se a família não pode, durante a semana, estar juntos, mas no final de semana, um dia à noite, eles têm que, em algum momento do cotidiano deles, encontrar brechas para que isso aconteça. Porque senão, meu Deus, como será o nosso mundo mais na frente? De pessoas que não têm valores, que não têm limites. E assim vai, porque hoje as crianças são pequeninas, depois jovens, adultos. E o que é que esses adultos que não receberam isso virão passar para os seus filhos? Então, se você não tem realmente um conceito de família, porque eu digo que família é a melhor coisa do mundo, fantástico, mas ao mesmo tempo é também o melhor laboratório. Porque é onde você discorda, é onde você tem que aprender a respeitar o outro. E se os pais hoje não favorecem isso, as pessoas não vão ter noção do que é ser família, do que é ter uma família. Quem não tem noção do que é ser e ter uma família, como é que vai poder governar um estado, um município, um país? Ele não vai conseguir, porque ele vai achar que só existe ele no mundo. E não é. A gente sabe que não é. Quantas vezes nós precisamos ceder pelos nossos irmãos? Quantas vezes nós dividíamos quartos e nós precisávamos ceder as roupas, a cama, ou a luz que ficava acesa até mais tarde, ou apagada, tinha que apagar logo. Então, todas essas questões são muito importantes hoje para os nossos filhos, para que eles possam realmente lidar com o futuro que nem sempre é favorável, ou nem sempre é como eles gostariam que fosse. Porque hoje eu tenho uma preocupação hoje muito grande, que é com a falta de tolerância. A falta de tolerância, ela vem exatamente disso, dessa falta de construção de família. Essa falta de construção de família que acontece onde o ser humano é elevado, onde o ser humano é valorizado. Então, eu não estou em casa, eu, mãe, não estou em casa, eu, pai, não estou em casa. O meu filho sai de casa, eu não aceito que ele seja em nenhum momento que a opinião dele seja discordada. Se for na escola, o errado não é o meu filho, o errado é o professor, o errado é a coordenação. Então, com essas questões, o filho vai ganhando força. Ele vai ganhando força. E ele vai achando que ele pode. E que ele pode sempre mais e mais e mais. E, na verdade, não é. Sabe por quê? Porque quem vai sofrer depois é essa pessoa, é essa criança, é esse adulto, é esse jovem e todas as outras pessoas que vão estar também ao lado dele. Então, eu me preocupo muito com a falta de tolerância. E ela vem de família, ela vem de pai e de mãe. E vamos imaginar que uma família ainda, uma família moderna, ainda vá para casa almoçar e na hora do almoço, que na televisão, que na sala de refeições tem uma TV e que essa TV está passando programas de policial, certo? E que ninguém conversa na hora do almoço, né? Porque todos estão prestando atenção naquelas cenas horrorosas que passam nos programas policiais de meio-dia, que eu não sei por que sempre tem que ser naquele horário, né? E como é que uma família dessa pode construir alguma coisa se naquele momento de refeição, naquele momento de beleza, de discussão, de alegria, a gente não consegue, estando num ambiente desse? Você acha que seria uma boa educação as famílias manterem na sala de refeições
televisão ligada na hora da refeição? Eu acho que nesse caso o melhor seria ele desligar a televisão. E nem ter nesse ambiente. Nem né? ter nesse ambiente. E se tiver, que ela saiba, porque eu não sou a favor, eu particularmente, pessoalmente, Vanessa, eu não sou a favor de nada muito radical. Que não ter televisão de jeito nenhum. Não ter. Eu acho que você tem que saber usar a seu favor. Então, num momento desse, se a família está toda reunida, existem poucos momentos como esse, por que não eles se desligarem a televisão e conversarem e falarem sobre assuntos afins mesmo? Às vezes uma bobeira que, assim, no momento, às vezes não, às vezes vem assuntos mais complexos, é um relacionamento de um, de outro, um filho e outro que precisam, né, concordar em mais alguns fatores. Então, assim, nesse momento, eu acho que a televisão ela precisa ser desligada. Vamos falar um pouco sobre a creche Espaço Inteligente, né? O nome da sua creche. Eu queria saber o seguinte, e como é que você faz a contratação de professores? E existem professores especializados em cuidar de criança? Existe. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande porque existem cada vez menos professores ou menos pessoas querendo ser professores. Aí o porquê aí a gente vem de uma questão de uma falta de valorização mesmo no nosso país. Né? Assim, na verdade a gente paga, nós não temos, eu estou falando de escolas particulares, as escolas particulares elas não têm um incentivo. Elas não têm nenhum incentivo, né, estadual, nem federal. Então, nós pagamos impostos muito altos. Né? E quando você paga impostos muito altos, às vezes impossibilita de você dar o salário para o seu professor que talvez ele mereça. Né? Então, a nível mesmo Brasil, está cada vez mais escassa essa profissão, essa procura. Você conversa com jovens numa sala de 60, um quer ser professor, nem isso. Né? Então, hoje, quando a gente procura, a gente realmente se depara com uma situação que eu acho que ela vai crescer e ela já me preocupa bastante. Hoje, nós temos uma seleção criteriosa, né, para ser professor. Né, nós realmente, nós olhamos primeiro os currículos, é preciso que ela tenha, aí nós temos professor regente, professor auxiliar, né? E dentro da empresa ela pode ir crescendo, ela pode começar a auxiliar, depois vir a ser professora auxiliar, professora regente, e pode chegar numa coordenação. Então, nós temos várias etapas e nós pegamos, na verdade, pessoas que têm o desejo e que amam fazer isso, amam fazer criança. Às vezes elas não vêm com uma experiência toda, uma bagagem muito grande, mas a gente forma na escola. Até porque a teoria das inteligências múltiplas, como é algo muito novo, na faculdade isso nem é muito estudado. Então a gente traz e a gente dá toda a base mesmo de formação para que ela se prepare. Essa formação acontece continuamente. Depois que vem o currículo, também elas fazem uma prova. Há um dia que é marcado e as pessoas fazem prova e elas só ficam, depois da prova, elas já começam a estagiar, então elas passam por 3 etapas até chegar na entrevista e a gente saber se realmente a professora ou o professor está apto ou não para estar no espaço inteligente. Então há realmente uma seleção muito grande para poder estar no espaço inteligente. E as pessoas todas têm que estar na faculdade ou ser formadas. Quando ela está na faculdade, ela é professora auxiliar. Quando ela já é formada, ela pode chegar a ser professora regente. Você acha que a diferença é muito grande de uma criança que frequenta, entende, um espaço desse, uma creche dessa para a criança e que não frequenta esse espaço, não tem essa socialização? É muito grande, muito grande. Há, sim, uma distância muito grande. Eu consigo, se você me colocar aqui 2 crianças de 3 anos, eu consigo lhe dizer, e uma estudando e outra não estudando, eu consigo lhe dizer quem estuda e quem não estuda. Há uma diferença muito grande. No tônus da criança, né? No andar, no caminhar, como no falar, na socialização, é uma diferença muito grande. A criança que estuda, ela tem muitos benefícios, muitos mesmo. A própria segurança da vida dela. E que só a escola pode proporcionar. Né? Porque, às vezes, enquanto pai, enquanto mãe, você, às vezes, impede o seu filho de ir um pouco mais na frente, porque você tem receio que caia, receio que se machuque, receio... E a escola, ela proporciona isso. A criança pode ir mais, ela pode alcançar mais. Porque nós trabalhamos com amor, mas nós somos profissionais. Então, assim, não há só uma visão de que eu tenho medo que caia. Ela sabe que ela precisa ir mais na frente. Para isso, muitas vezes eu vou estar segurando a mão dela ou estar um pouco
mais distante, mas observando. Então, a escola realmente proporciona. E aí, com isso, com esse, às vezes, subir um degrau para uma criança de 2, 3 anos é um grande desafio. A criança que consegue subir um degrau de 2, 3 anos, lá na frente ela tem uma segurança muito grande na vida, porque ela já passou por aquilo ali e na nossa vida nós vamos subir nos degraus. E você consegue perceber quando, no meio da multidão, eu digo no meio da multidão porque sempre são muitas crianças, alguém que tem um certo destaque, que pode ser melhor aproveitado e melhor trabalhado, que poderia ser um grande profissional no futuro. É possível perceber nessa idade? É possível perceber nessa idade. É exatamente aí que entra... Essa liderança, né? É exatamente aí que entram as inteligências. Tem criança que tem uma inteligência interpessoal, que é essa inteligência de lidar, que ela já lidera com 2, 3 anos, ela já lidera de forma magnífica. Então, a essa criança, a gente pede ajuda, a gente recorre, a gente traz e estimula mais ainda a liderança dela. Como a criança que tem uma grande questão musical, uma grande inteligência linguística. Então, a gente vai reconhecendo, a gente vai nomeando e vamos intensificando. Não, a gente continua trabalhando as outras, mas a gente vai trabalhar mais ainda, com mais destreza essa que ela possui mais. E é impressionante como já existem líderes com 2, 3, 4, 5 anos. A turma, a história costuma diz que Albert Einstein era muito ruim em matemática, né? Mas quem sabe se o jeito dele talvez fosse um pensador, né? O matemático sempre é um filósofo, né? Todos os filósofos eram matemáticos e todos os matemáticos, grandes matemáticos, são filósofos ainda hoje, né? E às vezes as pessoas, através da visão, do diagnóstico visual, você pode realmente enxergar, né? Uma pessoa diferente da outra que possa ajudar. Nós conseguimos, e a gente tem uma equipe bem preparada para isso. Nós temos... Aí lá vocês têm psicólogo? Eu tenho 2 psicólogas, eu tenho 2 fonoaudiólogas, eu tenho 2 nutricionistas, eu tenho 6 coordenações. Então, realmente nós temos uma equipe bem preparada exatamente para procurar, para perceber e para poder trabalhar individualmente, porque dentro de um contexto, mesmo quando nós temos muitas crianças, nós trabalhamos individualmente cada criança. Então, às vezes acontece também na criança com 4 anos, não está conseguindo acompanhar a idade de 4 anos, então a gente volta um pouco. Ela volta um pouco para que a gente possa também conseguir atingir aquela criança. Então, a gente pode ir para mais, como a gente também pode chegar um pouco menos, porque a gente respeita realmente a individualidade de cada um. Tem criança com 4 anos na escola que lê tudo. Isso não é a meta de 4 anos. A meta para ler é com 6 anos, quando ela chegar a 6 anos. Mas tem criança com 4 que lê. Então, essa criança que tem 4 anos e que lê, nós colocamos mais atividades, nós colocamos mais desafios para que ela não perca o interesse. Porque a nível emocional, ela tem 4 anos. Mas, falando didaticamente, nessa parte pedagógica, ela precisa alcançar mais. Então, a gente também vai junto. Então, a gente vai e volta de acordo com cada criança. É o olhar mesmo individualizado de cada um. Eu posso revelar um sonho? Pode, deve. Pronto. Dizem que quando a gente vai ficando velhinho, vai ficando mais criança. O meu sonho é quando ficar mais velhinho ainda, ter uma creche para velhinho igual a creche, assim que vocês tratam. Porque o velhinho vai ficando velhinho, vai perdendo, né? Talvez... Sabe que, assim, bom, né? Seria muito bom. A minha escolha de trabalhar com crianças é porque você trabalha com sonho. Não tem um dia igual ao outro. Se você um dia acordar e você não estiver muito bem, você simplesmente sentar e observar as crianças andando, o seu fantástico. Dia é diferente. Com certeza. Então, quando você é pedagogo, quando você trabalha com educação, quando você tem a essência da pedagogia na sua alma, você trabalha com sonho mesmo, com o desejo de formar seres humanos mais éticos, mais felizes. Esse sempre foi o meu princípio. Eu sei que a minha missão é de ser educadora porque eu tenho um sonho, um desejo de formar pessoas mais felizes, mais éticas, mais compromissadas, né, com os outros, numa relação com os seres humanos. Eu acho que eu tenho conseguido, junto com a minha equipe, atingir. Ok, olha, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e você tem 1 minuto para as suas considerações finais. As minhas considerações finais eu quero dizer para os pais e as mães que estão assistindo ou para os responsáveis das crianças: amem muito os seus filhos, mas amem com muita cautela, amem pondo os limites, amem sabendo que eles precisam do carinho, do apoio, mas também
de saber que a regra existe. Porque ultimamente eu tenho vivido algumas questões na escola que têm me preocupado bastante. E tudo isso eu realmente reporto a essa falta do pai e da mãe dentro de casa, a essa falta de limite. Então é muito importante que as crianças, para elas serem completamente felizes, para que elas sejam adultos felizes, ela precisa saber o não na hora certa. Ela precisa ser amada, ela precisa ser respeitada, mas ela precisa saber que o não existe e que ele é para ser respeitado. Ok, agradeço muitíssimo a presença da Vanessa aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra no YouTube, em youtube.com/FGFIES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.